Plataforma de oração. Bom, boa tarde a todos. Eu tenho uma visão sobre esse assunto diferente. E eu fiz o estudo em cima da minha visão, porque eu sempre cito a passagem do apóstolo Paulo, que ele diz assim, que entre céu e a terra há mistérios que o homem não é preparado para receber, para aprender, para ter contato, porque ele ainda está muito aquém do conteúdo que é para ser trazido. Então ele não consegue alcançar. E o que está aqui, que já foi trazido, ele ainda não alcançou. Tem muitas mensagens aqui que o homem não conseguiu alcançar ainda. Ele não consegue nem colocar em prática. Então eu resolvi trazer esse estudo dentro dessa minha visão, porque tudo que fala sobre larvas astrais já foi trazido há muito tempo atrás por outras pessoas, e até na Bíblia tentaram chamar atenção. Tem passagem na Bíblia que o apóstolo Paulo tentou alertar as pessoas acerca do que deveria ser mudado por causa de situações que estariam ocorrendo com elas. E ele chamava atenção, mas por que ele não podia falar de larvas astrais? Porque não seria compreendido. Naquela época, eles não alcançariam o que era uma larva astrais, o que é um miasma, o que é um vibrião, não iam alcançar. E eu resolvi fazer esse estudo desta forma. Não adianta eu pegar um livro que aborda tudo com detalhes hoje, se a gente não puder compreender a nossa responsabilidade com isto aqui. Que nós somos responsáveis por essa produção. Isso é responsabilidade nossa. Nós produzimos, e isso já vem sendo alertado lá de trás, a nossa responsabilidade com isso aqui. Aí a gente só pensa naquela questão do mago negro, dos senhores da escuridão, que pega, que faz os laboratórios, mas eles fazem porque a gente produz. Nós produzimos. E é isso que a gente tem que entender. Aí não adianta ficar com medo de dizer assim, aconteceu, produzir larvas astrais, ou botar um chip, ou botar o... se nós entendermos que nós somos responsáveis por isto aqui, nós vamos mudar esse quadro. E é isso que nós temos que compreender. Então, desvendando as sombras, larvas astrais e miasmas. O miasmas, ele é produzido por nós o tempo todo. O tempo todo nós estamos produzindo miasmas. Eles ficam grudados na nossa casa. Por quê? Quando a gente discute dentro de casa, quando a gente se ira, quando a gente se revolta, quando a gente se estressa, tudo isso você está produzindo miasmas. Quando você tem que trabalhar dentro de você a compreensão, você não trabalha a compreensão, você acaba julgando o outro, você está produzindo miasma. Tudo você está produzindo miasma que você cria com as tuas emoções e os teus pensamentos. Miasmas, então, são construídos através de nós pelas nossas emoções. A gente lança isso no nosso ambiente e em nós. A gente projeta em nós. Ele sai de nós e fica dentro da nossa casa. A gente tem que estar fazendo a limpeza da casa energética. A limpeza energética da casa está removendo tudo, porque isso está dentro da nossa casa com as nossas brigas, com as nossas incompreensões, com as nossas dificuldades, com o nosso temperamento, tudo isso. E quando você já produz tanto miasmas que ele começa a tomar forma, ele se transforma numa larva, ou vibrião, como a gente queira falar, porque depende da forma, se transforma. E elas fazem estrago, porque elas ganham um ser vivo. Vai ter vida porque nós somos criadores, nós somos deuses, nós cocriamos e nós criamos isso aí. Somos nós que criamos. Então, eu tenho que trazer essa palestra dessa forma para entender a nossa responsabilidade.
Então, eles assemelham-se a micróbios, porque eles não são vistos a olho nu, a não ser que você abra teu terceiro olho para enxergar. Tá? Mas normalmente a gente não vê. Eu até, no outro dia, eu brinquei, porque eu trabalhei 31 anos no hospital, dentro de laboratório, com microscópio, só fazendo microscopia. E eu via os vírus, bactérias, tudo ali. Trabalhava com microscopia, as células. Então, 31 anos com a vista grudada no microscópio. Então, eu via tudo. Mas eu não vejo com o meu terceiro olho uma larva astral. Quase ninguém vê, são poucos os que vêm. E elas são o resultado da contaminação da mente, das emoções, surgindo de comportamentos, pensamentos, sentimentos em desarmonia. E isso é o nosso dia a dia, é no trabalho, estresse no trabalho, aborrecimento, a gente se irrita com um colega, é numa sala de aula, é professor com aluno, até dentro da igreja. Vocês não sabem, dentro da igreja, como tem miasma dentro da igreja. Entra numa igreja, tá assim. Eu imagino os pensamentos ali. Então, é o tempo todo assim. Vamos lá? Então, locais preferidos para acúmulo de larvas astrais. Nós temos certos ambientes que, devido à concentração de energias densas, tornam-se propícios para o acúmulo e proliferação de larvas. Pois, assim, motéis, prostíbulos e saunas. Tem, sim, porque principalmente essa motéis, essa movimentação, ainda mais os pensamentos que estão ali, produzem muito. E motéis, então, é um prato cheio para mago negro, para os espíritos que querem pegar, para trabalhar nesses, para inserir nas pessoas, vai inserir em outros. Ali é um criadouro de larvas astrais e somos nós que criamos. Boates e bares, tem muita bebida, é criador de larva astral. E fomos nós. Estádios de futebol, olha as brigas ali, os xingamentos, o descontrole, a destemperança, as emoções, a flor da pele, olha quanto se cria ali. Templos religiosos, como eu falei, também. Hospitais, casas de acolhimento, cemitérios, locais de sede política, também. Então, esses locais concentram energias de desejos descontrolados, vícios, sofrimento e disputas, criando um ambiente fértil para a manifestação e permanência dessas energias negativas. Quem produziu? Nós. E é o tempo todo. Por isso que eu quis trazer dessa forma, para que nós vejamos a responsabilidade que nós temos com isso. Vamos. Então, o véu invisível, larvas astrais e a proteção energética. Nesta apresentação, vamos desvendar o que são as larvas astrais, como elas afetam nossa energia e bem-estar, e o mais importante, como podemos nos proteger e nos libertar de sua influência, buscando um caminho de autoconhecimento e elevação vibracional. Ou seja, qual é a terapia? Autoconhecimento e elevar a vibração. Não tem outra forma de cura. A gente pode ter outras ajudas? Sim, podemos ter apometria, podemos ter banho de ervas, que de vez em quando funciona, mas o que adianta tomar um banho de erva, fazer uma limpeza da aura e daqui a pouco voltar de novo para a discussão? Vai criar tudo novamente. Então, o autoconhecimento nos ajuda a ter uma mudança de postura. Então, pontos de abertura, onde as larvas astrais se fixam. As larvas astrais são energias densas que se aderem ao nosso campo áurico, alimentando-se de nossas emoções. Por quê? Nós criamos e elas ficam grudadas em nós. E muitas das vezes ficam no ambiente que nós estamos. E fica se alimentando daquelas emoções. E elas se aproveitam também, quando elas se alimentam, elas também estimulam mais essas emoções descontroladas.
Se você, quando produziu e continua naquela posição, ela vai trabalhar em você, que vai te fazer ficar mais descontrolado ainda. Você nunca vai ter esse controle sobre as suas emoções. E na questão dos pensamentos, elas encontram pontos de fixação em áreas específicas do nosso organismo, principalmente onde há maior acúmulo de energia ou fragilidade vibracional. Ou seja, você produziu e elas vão procurar os pontos certos para ficar ali preso em você e vai ficar levando você àquela postura sempre. E você nunca vai ter controle das suas emoções, você não vai se autoconhecer, você não vai ter domínio próprio. Onde que ela pode se ligar? Os chakras, que são centros energéticos, ela pode se ligar aos nossos plexos nervosos, que é agrupamentos de nervos que, ao serem afetados, causam desconforto e dor física e energética. Quantas pessoas vão para o médico e dizem assim, aquela dor, faz exame, não tem nada, mas está ali a larva provocando a dor, porque está no plexo, ali, num plexo nervoso. E está te provocando dores, provocando problemas, tá? Pontos de tensão, principalmente nos ombros, pescoço, costas, onde a energia estagnada atrai e concentra larvas astrais. Quantas pessoas dizem assim, meu pescoço dói, não fiz nada, aquela dor, aquele peso no pescoço, no ombro. Por quê? Porque no estresse, no descontrole, está ali, vai ver se não está cheio. Porque não modificou. Miasmas energéticos, locais com energia densa e negativa, que servem de ninho para a proliferação e fixação dessas larvas. Ou seja, são os miasmas que nós produzimos, eles vão se condensar e vai formar as larvas e vai acumular mais ainda. E você produz mais miasma, porque você se estressa mais. E você tem aqueles que dizem assim, que a gente diz que tem a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, ninguém muda. Uma outra frase que eu escuto muito, que eu já escutei, agora estou escutando menos, mas eu escutava mais antes, que dizia assim, morro, mas não mudo. Como ainda não morreu, está mudando. Então, é isso que a gente tem que, né? A célebre frase, morro, mas não mudo, né, seu Adil? Mas está mudando. Já está mudando e mudou, olha, minha filha, já 90%. Vamos lá. A topografia sutil, larvas astrais e os plexos. A nossa estrutura energética é complexa e cada plexo nervoso está intrinsecamente ligado a um chakra e a certas faculdades psíquicas, tornando-os alvos específicos para diferentes tipos de larvas astrais. Nosso plexo carotídeo e cavernoso. Carotídeo, ela vai estar ligada ao chakra frontal, que é o terceiro olho. Ele vai estar ligado aí. O que ela faz? Ligado à vidência e audiência, alvo de larvas que buscam distorcer a percepção e intuição. Aí nós temos que ter essa cautela, porque se nós estamos produzindo e ela está se ligando aí, como está a nossa percepção das coisas? Como está a nossa intuição? Como está? E a gente que tem visão, o que a gente está enxergando? Será que é aquilo mesmo que a gente está enxergando ou está sendo distorcido pelas larvas? Será que é aquilo mesmo que a espiritualidade quer mostrar para nós? Ou houve distorção porque nós estamos com o chakra todo contaminado? Plexo cervical e laríngeo, que está aqui, ligado ao chakra laríngeo, associado à psicofonia e expressão, atingido por larvas que buscam silenciar ou distorcer a comunicação. Quantas profetadas nas igrejas? Muitas. Quem distorceu a mensagem? Quantas mensagens nós recebemos no centro que vem distorcida? Quem distorceu a mensagem? Será que foi o espírito que entregou ou foi nós que estávamos contaminados com a nossa própria larva que a gente produz e está distorcendo as informações? Plexo braquial, chakra humeral, conectados à psicografia e ação, alvo de larvas que afetam a capacidade de materialização e escrita intuitiva.
É pelo braquial, aqui, ó. Nós fomos escrever. Então, está contaminando. O que a gente está escrevendo? Que livro a gente produziu? Que psicografia a gente fez? Será que foi o que o espírito quis passar? Ou as larvas astrais que estavam inseridas aqui me fez interpretar diferente, escrevi o que eu queria? Eu já ouvi espíritos aqui que vieram se comunicar com a gente e disse assim, tem mensagens que a gente passa de uma forma, mas o médium não consegue entender da forma que a gente passa e escreve de outra forma. Por que ele não conseguiu entender? Houve interferência? Sim. A interferência foi de quem? Provavelmente larva astral, ali interferindo na psicografia. Plexo cardíaco, centro do amor e empatia. Larvas que exploram mágoas e desamor para atuações espirituais negativas. Está ali, vai estar no cardíaco, trabalhando nas emoções. Aí você explode à toa, você não consegue ter equilíbrio das emoções. Esses dias eu fui tomar banho de ervas, porque eu tive um aborrecimento, aí chorei, eu falei assim, já produzi tanto, deixa eu me limpar e reformular. Eu fui correndo tomar um banho de ervas, fazer minha meditação, para poder me equilibrar, que eu disse assim, quanto eu devo ter produzido, eu espero que não dê tempo de penetrar nos chakras, deixa eu procurar um equilíbrio. E eu fui procurar meu equilíbrio, porque a gente está produzindo, ninguém está livre disso. Todos nós estamos produzindo. Plexo epigástrico é o chakra umbilical, plexo solar, relacionado à vontade e emoções, atrai larvas de sofredores que buscam se alimentar da energia vital. E você vê que quando vem esse cansaço que abate sobre nós, fica você se sente desanimado, por quê? Está aí se alimentando, pegando a nossa energia vital ali. Está nos deixando enfraquecido. O plexo lombar, chakra esplênico, baço, ligado à vitalidade e purificação, alvo de obsessores e vampiros energéticos que drenam a força vital. Eles se aproveitam desse plexo, porque o baço é um órgão importante para nós, é ele que vai depurar é ele que destrói as nossas células envelhecidas, é ele que faz toda a nossa renovação de células do organismo, porque a medula produz e o baço remove as envelhecidas, as doentes, ele vai lá remover. Aí ele está ali sofrido, que as larvas astrais estão nele. Ele está fazendo o quê? Nada. Ele está te deixando mais doente. Com as células envelhecidas, ele está te deixando todo cansado, não tem... Olha aí. Plexo sacro, que é o plexo raiz, é o básico, é o que vai te estar aqui, ó, ligado com a terra. É conectado à sexualidade e sobrevivência, atrai obsessores sexuais que buscam manipular os desejos e instintos. Então, é um plexo perigoso, sim, porque todos os obsessores ligados às questões sexuais, é ali que eles vão atuar. Aí a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente sente, com as pessoas que se relacionam, tem que tomar muito cuidado. Os sinais da drenagem, efeitos no corpo e na mente. A presença de larvas astrais pode manifestar-se em diversos níveis, afetando o nosso bem-estar físico, mental e emocional. É crucial reconhecer esses sinais para buscar a libertação. Drenagem do fluido vital, sensação constante de cansaço, desânimo e falta de energia, como se a vitalidade estivesse sendo sugada. Quantos de nós que tem dia que dizem assim, não tenho força nem para sair da cama? Teve uma época que eu estava assim, aí eu dizia assim para o pai, me empurra dessa cama, me tira dela, me dá um empurrão, joga no chão, que eu precisava sair da cama. Quando eu entendi que eram os meus pensamentos, eu passei a reformular, porque a gente cria com os pensamentos. Então, a gente tem que reformular. Quanta cura depende de nós. Perturbação emocional. Intensificação de emoções negativas como ansiedade, depressão, raiva e medo, criando um ciclo vicioso de baixa vibração.
Porque eles vai trazer essa perturbação para nós. Nós vamos nos sentir emocionalmente desestruturados. Nós vamos entrar em depressão, nós vamos... tem pessoas que, por causa dessa situação, e ainda mais nessa postura do nível de ansiedade muito alta, tem a síndrome do pânico. Aí às vezes diz assim, mas por que a vida da pessoa está tão boa? Por que está com síndrome do pânico? Olha os pensamentos, olha o que criou, olha a situação que chegou. Então é isso que a gente tem que avaliar, porque tem muitas patologias que vêm por causa do modo da que a gente pensar. E a gente tem que lutar contra isso. Hoje nós temos tantos meios de ajuda, nós temos terapeutas, nós temos psicólogos, temos tantos aí para nos ajudar, principalmente dentro da psicologia, tem a psicanálise, tem os terapeutas holísticos, nós temos ajuda para todos os lados, para se estruturar. Confusão mental, dificuldade de concentração, pensamentos obsessivos, vícios e padrões autodestrutivos de pensamentos. Quantas pessoas que não conseguem se desviar de um pensamento repetitivo? Fica aquele pensamento psicótico e aquilo vem, é constante, ele causa problemas dentro da família, ele acaba desestruturando a família por causa de um pensamento. Tem pessoas que têm mania de perseguição. Aí diz assim, é esquizofrenia, leva para o psiquiatra. E muitas das vezes não é esquizofrenia, está aí, provocado pelas larvas. Aí tem que mudar, tem que ter um acompanhamento psicológico, às vezes precisa de uma psicóloga para ajudar ele a se centrar, para ele trabalhar o cognitivo dele, ele entender melhor que aquele modo dele pensar não está adequado. Quando ele muda, ele melhora. E às vezes não precisa nem de medicação. Vulnerabilidade. Abre-se para manipulações externas e obsessões espirituais mais complexas, perdendo a autonomia. Aí já entra os obsessores. Porque ela está tão fragilizada, tão aberta, que entra os obsessores. Então, ela está vulnerável a vir qualquer espírito, pode não ser nenhum obsessor daquele indivíduo, mas pode ser um espírito desses moleque que gosta de aprontar e vai brincar com a pessoa. E vai fazer estrago. Sistema imunológico fraco, a baixa energia, constante desequilíbrio emocional enfraquece as defesas do corpo, tornando suscetível a doenças. A gente vê pessoas que têm aqueles sintomas de todas as doenças, vai no médico, faz todos os exames, aí diz assim para ele, é a tua mente, você está criando a doença, você não tem nada, os exames estão normais. Por que a mente dele que está fazendo isso? Porque ele está criando os miasmas, as larvas astrais, elas estão agindo no corpo dele direto. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Vamos lá? O escudo da alma, prevenção e liberação. O autoconhecimento e reforma íntima, que eu estou batendo aqui o tempo todo. A gente se autoconhecer, a reforma íntima é a mudança de conduta. É tipo assim, poxa, eu sou pavio curto, eu acho que eu tenho que controlar mais meu lado. Eu não posso estar explodindo por qualquer coisa, eu não posso estar ofendendo as pessoas, eu tenho que aprender a me controlar, eu tenho que trabalhar isso em mim. Como eu vou trabalhar isso em mim? Como eu vou modificar esse meu temperamento? Isso tudo é o autoconhecimento. Porque quando você chega ao ponto de identificar as tuas dificuldades e procurar tratamento para se melhorar, você está se autoconhecendo. Porque quando você não aceita que tem uma dificuldade que precisa ser melhorada, você não está se autoconhecendo. Agora, identificou a dificuldade, vai procurar ajuda para se tratar, é autoconhecimento. Pensamentos e emoções positivas. Cultivar
A gratidão, o amor, a alegria. A alegria eleva a nossa frequência e repele energias densas. Eu estou rindo aqui porque às vezes eu faço uma maluquice aqui. Já fiz muito essa maluquice. Às vezes, quando eu acordo, eu digo assim, eu não vou entrar nessa vertente de... Aí eu boto meus corinhos de fogo, fico pulando aqui, dançando aqui, para poder levar a vibração. Aí teve uma vez uma irmã que estava para baixo, me ligou e disse assim, eu estou mal. Eu falei, vem para cá, que a gente vai ouvir música juntos. Ela veio, eu botei corinho de fogo, fiquei com ela lá, vamos dançar. Ela, eu estou outra. Foi embora, porque já estava outra. Então, tá achando que está para baixo, bota uma música que joga para cima. E vai dançar, vai movimentar, que aí vai melhorar. Meditação e oração ajuda muito. Eu gosto de meditar bastante. Aí eu não consigo meditar muito aqui no quarto, que às vezes eu dei para meditar, mas meu marido levanta muito, aí eu não consigo meditar. Aí eu vou lá para outro quarto que está vazio. Aí eu vou para outro quarto, vou lá, eu falo para ele, vou lá fazer minha meditação, me deixa lá quietinha meditando. Aí eu deito lá na cama, vou meditar. Então, a meditação ajuda. Você olhar para dentro de você, você se autoconhecer, você se equilibrar, ajuda muito. Hábitos saudáveis, uma alimentação consciente, exercícios físicos e sono de qualidade contribuem para a vitalidade. O sono de qualidade eu tenho, porque ele diz assim, ele diz assim para mim, você bateu na cama, apagou, você não lembra mais nada. Ele diz assim, quando a gente fala vai dormir, você já dormiu. Então, eu durmo bem, eu não tenho dificuldade. Eu bati na cama, eu durmo, porque é uma maravilha. Aí ele diz assim, você dorme? Essa noite eu fui meditar. Aí fui lá para o quarto meditar, eu falei, me deixa lá meditando. Aí estou lá meditando, daqui a pouco ele deita do meu lado. Aí eu falei assim, eu meditei. Ele falou assim, meditou? Tu dormiu pesado que tu roncou, mas eu durmo. Eu me sinto tão bem que eu apago. Então, é isso que a gente tem que buscar, esse equilíbrio. Proteção, não, aqui, limpeza energética, uso de banhos, ervas e outras técnicas para purificar o corpo e o ambiente. A gente pode limpar a nossa casa, pode limpar o nosso ambiente, tem várias formas de limpar o ambiente que a gente vai abordar lá na frente. Eu gostava muito, e fazia bastante, eu gosto muito de óleo essencial. Então eu saía passando, ungindo a casa toda com óleo essencial, fazendo orações e passando óleo essencial em casa, ungindo com óleo essencial. Saía aquela, principalmente óleo de alecrim, que o cheiro é forte e irradia tudo, e eu ia desde lá de trás até lá na frente. Isso é uma limpeza. Tem pessoas que usam amônia, pessoas que usam anil, tá? Cada um vai fazer a limpeza do seu jeito. A proteção espiritual, conexão com guias, orações de proteção e uso de símbolos que fortaleça o campo áurico. Tem pessoas que gostam de usar símbolos, mas tem que saber qual o símbolo que está usando e para quê. Pessoas que gostam de usar ervas, saber quais as ervas de proteção. Pessoas que se protegem com orações. Então, tudo isso é instrumento que nós temos para nos melhorarmos e nos ajudar. Vamos lá? Aqui fala, rituais de luz, limpeza energética pessoal. Para purificar o nosso corpo e aura, podemos recorrer a práticas simples e eficazes que nos conectam à natureza e às energias de cura. Banhos de descarrego, que o pessoal usa sal grosso, poderoso para eliminar energias densas e aderidas. Nós temos banhos de ervas como arruda, guiné, alecrim, traz equilíbrio, energizam e limpam profundamente. Meditação, a prática diária purifica a mente e o corpo sutil, elevando a vibração e fortalecendo a aura. Conexão com a natureza, caminhar descalço na terra, abraçar árvores ou mergulhar em águas naturais, recarrega e limpa, recarrega, limpa a energia, tá? Então, tudo a gente pode fazer.
Vamos lá? Santuário do ser, limpeza e proteção do ambiente. Nosso lar e local de trabalho também precisam de atenção, pois acumulam energias densas e podem nos afetar. Criar um ambiente harmonizado é essencial para a proteção. Limpeza física do ambiente, manter o espaço limpo, defumação, águas com sal grosso, plantas, ter plantas, determinadas plantas em casa, cristais para o ambiente, cristais como a turmalina negra, onix, ametista, transmutam e protegem o espaço. Então, nós temos aqui, ó, quantas coisas nós podemos lançar a mão para estruturar o nosso ambiente. O alicerce da proteção é o autoconhecimento e frequência vibracional. Esse é o alicerce. A verdadeira proteção energética não vem de amuletos externos, mas da força que reside em nosso interior de querer mudar, se autoconhecer. Essa força que nós precisamos é a melhor proteção energética, o autoconhecimento e a elevação da frequência vibracional. Quando nos conhecemos profundamente, compreendemos nossos pontos fracos e fortes e trabalhamos para curar nossas feridas internas, tornando-nos menos suscetíveis a influências externas. Ao elevar nossa frequência vibracional, através de pensamentos e sentimentos positivos, amor, gratidão e serviço, criamos um campo áurico de alta vibração que repele naturalmente as energias densas e as larvas astrais. Eu vou dar uma paradinha aqui, para voltar aqui, porque eu tive que escrever, que a mente não ajuda muito não, que eu esqueço. Muita coisa assim eu acabo esquecendo. Os ensinamentos de Jesus, atemporais e profundos, oferecem a bússola para a verdadeira proteção espiritual e libertação das amarras que nos prendem. Tanto que ele diz assim, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E ele ainda diz, e conhecerão a verdade vos libertará. Está em João 8,32. Por que eu coloquei esses dois? Eu vou até trazer mais o contexto aqui. Primeiro, vigiar e orar, sermos vigilantes conosco mesmo. Não é ficar vigiando o outro, é vigiar nós, as nossas reações, os nossos pensamentos, nós nos trabalharmos para isso. Se nós nos conhecermos, conheceremos a verdade de nós mesmos. E essa verdade de nós nos libertará. Então, é essa verdade que Jesus quer que nós conhecemos. Quem somos nós? Não é quem somos nós, de você querer saber assim, de onde eu vim? Qual foi o planeta que eu vim? Quem fui eu aqui na Terra? Como eu encarnei? Eu fui quem? Isso aí não interessa, isso já passou, é o hoje. É o hoje, o foco é hoje. Você conhecer a verdade de quem você é hoje. Quem eu sou como Sônia, quem Sabrina é como Sabrina, quem ele é como Henrique, quem ela é como Indiana, saber o que nós somos hoje. Nós podemos nos melhorar? Sim. Isso é importante. Não adianta você querer saber se você foi Cleópatra, se você foi Sansão, se você foi Jeremias. Não adianta. Isso não vai mudar teu contexto hoje. O que vai mudar teu contexto hoje é saber quem você realmente é hoje, e o que você precisa melhorar dentro de você. Isso é que vai nos mudar. Isso é que nos vai fazer evoluir. O passado é passado. Por isso que diz que a mensagem de Jesus é atemporal. Porque ele já trouxe essas mensagens no passado. Será que a gente ouviu? Ele já trouxe de outras formas, ele enviou outros. Foram enviados outros, não é Jesus que enviou. Enviaram outros. E eu vou mostrar aqui. Outros que vieram, trouxeram para chamar a atenção sobre isso. Foi ouvido? Não, porque até hoje se bate no mesmo contexto, que a gente não consegue ouvir essa mensagem, não traz para dentro de nós. Aí hoje nós estamos procurando o passado. Eu quero saber, em encarnações passadas, quem eu fui. Não vai mudar o teu contexto. Você tem que saber quem você é hoje e o que você tem que fazer hoje. Vocês são deuses. Está em João 10:34. Quando Jesus diz assim, lá atrás, lá no tempo de Moisés, Deus falou para vocês que vocês são deuses, vocês criam.
De que forma a gente cria? Nós somos deuses? Sim, criamos. De que forma nós criamos? Aí, quando a gente vai, que eu peguei os versículos da Bíblia, porque eu não consigo guardar, eu acho que o próximo passa o próximo para eu ver. Está aqui. A mente como fonte criadora. Quando ele diz, vocês criam, nós criamos. Eu falei que os pensamentos, as lavas astrais, os miasmas, tudo nós criamos. Nós somos criadores. Olha aqui, Provérbios 4, 23. Provérbios, o livro de Provérbios foi escrito há muito. Foi antes de Jesus, gente. Foi antes de Jesus. Aí dizia assim, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E tudo que você vai viver vai ser teus pensamentos que vão te dirigir. O que você, em relação ao teu trabalho, em relação à doença que você vai ter, tudo isso, você vai criar com a mente. Teus pensamentos vai criar tudo isso. As larvas astrais, os miasmas, teu pensamento vai criar. Por isso que nós temos que reformular. Aí, nós temos aqui, que no livro de Romanos, que no capítulo 12, versículo 2, foi uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos romanos. E ele diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que nós temos que nos transformar pela nossa mente? Os nossos pensamentos que têm que ser mudados. Tem que trabalhar nossas emoções. Aqui ele já avisava. Ele podia dizer, olha, a mente de vocês vai criar miasma, vai criar larvas astrais. Para aquela época, assim, ele já dizia que o que ele via não dava nem para ele descrever. O que era mostrado para ele não podia descrever, porque os que andavam com ele nem iam alcançar. Quanto mais um povo que não entendia nada. E entendeu o que era uma larva astral? O que era um miasma? Não. Ele aconselhava, olha, muda o pensamento de vocês, não ficam presos ao que está aí, não. Vocês têm que sair dessa matrix, saia dessa matrix. Mas ele ia falar dessa forma? Não, o povo, a maior parte não sabia ler. Como é que ele ia explicar isso? Então ele usou a forma que ele podia. Aí ele disse, não se agarre a tudo isso dessa forma, com esse temperamento, modifique. Em Filipenses 4, 8, apóstolo Paulo escrevendo aos filipenses, ele diz, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. O que ele quis dizer? Reformulem, procure tudo que é bom, tudo que vai elevar a tua vibração. Aqui ele falava na elevação de vibração. É o que ele ensina. A gente pregava na igreja, nem mesmo a gente entendia o que estava pregando. Quantas vezes eu fui assistir pregação com isso aqui, e eu falei assim, que a gente nem sabia o que pregar. Hoje a gente tem mais conhecimento. Por quê? Eu sou evangélica, sim, estou num trabalho universalista, adquirindo novos conhecimentos. Hoje eu entendo isso aqui que está na Bíblia. Hoje eu leio, eu interpreto. Há anos atrás eu não interpretava dessa forma. Em 2 Coríntios 10, 5, Paulo escrevendo aos Coríntios, derribando raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que ele quis dizer aqui? Não é a obediência cega, é você pegar o que Cristo ensinou, entender, compreender a mensagem dele, trazer para você, botar em prática. Mas de uma forma sadia, de uma forma inteligente, de uma pé no chão. Você já sabe que a mensagem de Jesus foi, não faça ao teu irmão o que não quer para você. Não julgue o teu irmão se você não quer ser julgado. O que ele falou? Cuide dos pensamentos de vocês, cuide das emoções de vocês.
Olhe para o outro, que cada um tem a sua responsabilidade. A responsabilidade é pessoal. A responsabilidade de mudança é tua. Você tem que mudar por você. Você tem que conhecer a tua verdade. Ele tem que conhecer a verdade dele. Cada um tem que conhecer a sua verdade. Cada um tem que mudar por si. Eu não vou mudar por ele, nem ele vai mudar por mim. Ele vai mudar por ele mesmo. E eu vou mudar por mim mesmo. Por isso que Jesus falava, conhecereis a verdade. E ele falava, não olhe para o teu irmão, não julgue, porque você está perdendo teu tempo. Você tem que olhar para você. Em Tiago 1, 14 e 15, essa carta foi escrita por Tiago. Ele diz, mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Eu sempre li esse versículo e nunca entendi. Hoje eu entendo que é o pecado. É o nosso descontrole. Isso é pecado? Não, mas é o nosso descontrole que está fazendo mal a nós. É o nosso descontrole, as nossas emoções, nossos pensamentos, está fazendo mal a quem? A nós. Então, é isso que nós temos que mudar. E isso está na Bíblia. Só que a gente lê e não entende. Quantas vezes você leu esse versículo? Interpretou dessa forma? E é isso que a gente tem que acordar. Tá? Vamos lá? Miasma, larvas astrais e viões astrais. A origem interna. Que diz assim, olha como Jesus nos alertou. Ele disse assim, o que sai da pessoa é o que a faz ficar impura, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Por que a gente fica impura? Porque a gente cria essas coisas todas em nós, nos tornamos impuros. Ficamos cheios de miasmas, cheios de larvas, impuros. E isso aí fazia a festa em nós. E Jesus já alertava, ele dizia assim, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Isso é que vai nos contaminar. E ele já falava isso. Se eu hoje chegar numa igreja e pregar dessa forma, eu não sei se eu vou ser compreendida, mas posso tentar. Vou tentar para enxergar. Gente, o que é que Jesus quis dizer com isso? É o que a gente cria com os nossos pensamentos, com as palavras, com os julgamentos, com o nosso temperamento. Porque o nosso temperamento causa danos. E a gente tem que pensar no nosso temperamento. Será que eu tenho que reagir na explosão o tempo todo? Ou eu tenho que controlar o meu temperamento? Será que eu tenho que reagir? Será que eu tenho que chorar o tempo todo? Ou eu tenho que controlar? Porque o choro também baixa a vibração. Então, a gente tem que elevar essa vibração. Então, é isso que ele quis colocar para nós. Vamos lá. A transparência do ser. Em Provérbios 15, 11, nos lembra que se Deus sabe o que acontece até mesmo no mundo dos mortos, como poderá alguém esconder dele os seus pensamentos? Por que eu botei essa passagem? Porque as experiências que nós tivemos aqui no trabalho espiritual, isso a gente viveu aqui. De espíritos que eram resgatados, que estavam sendo resgatados do umbral, e eles diziam assim para nós, tudo que a gente pensa aqui do outro lado se manifesta na nossa aura. Todo mundo sabe o que a gente está pensando. Todo mundo sabe o que a gente está imaginando, porque isso é tudo projetado aqui em nós, aparece tudo. Pelo que eles estão vendo em nós, eles sabem o que a gente pensa, aqui não se esconde nada. Eles falavam isso para a gente. Está lá, está até no primeiro livro, está lá. Está escrito no primeiro livro, eles falavam isso. Tudo é projetado. Então,
Então, nenhum pensamento se esconde. Nossa mente é um livro aberto para o plano espiritual, revelando a pureza ou impureza de nossas vibrações. Vai ser tudo mostrado. Se mostra lá do outro lado, imagina do outro lado que eles não estão vendo o que a gente está projetando em nós. Está se vendo tudo. A aura revela, a aura, nosso campo energético, reflete cada pensamento e sentimento, tornando-nos transparente ao universo e às suas leis. Impacto espiritual. A qualidade de nossos pensamentos não afeta apenas nosso corpo físico, mas também nosso corpo espiritual e nosso caminho evolutivo. Então, por que nós temos que mudar nossos pensamentos? Porque ele vai interferir em tudo isso aí. Pode ir. Aí, eu vou entrar nesse contexto aqui, que eu vou chamar a atenção de um estudo que eu fiz, que eu coloquei aqui. Ó, falar sobre Paracelso. Paracelso foi do século XVI. Ele era um alquimista e médico. Ele discutiu a essência de sementes de doenças. Século XVI. Sementes de doenças. Influências invisíveis que afetavam a saúde humana. Seus conceitos de corpos sutis, a interconexão entre o micro e o... Entre o micro e o macrocosmo abrem caminho para a compreensão de energias parasitas. Aqui ele estava falando sobre o quê? Sobre miasmas, larvas astrais. Ele só não entendeu o que viu. Mas ele, lá no século XVI, já abordava isso. Nós temos aqui que, eu acho que é Eliphas Lévy. Ele era ocultista francês do século XVIII. Não, perdão, século XIX. Em obras como Dogma e Ritual da Alta Magia, abordou a existência de formas astrais e larvas elementais que se alimentavam de energia vital. Lá, século XIX, 1800, eles já estudavam esse assunto, já estavam percebendo isso. Nós temos, dentro da teosofia, Rosa Cruz, também temos estudiosos que já viam essa questão, já estavam abordando. N. Besant, proveniente, ela é teosofista, em seus escritos sobre o plano astral, descreve a natureza de diferentes tipos de entidades e formas de pensamentos. Ela já descrevia isso. É outro tipo de pensamento. É a teosofia. Max Endel, fundador da Rosa Cruz, também o conceito Rosa Cruz do Cosmo discute corpos sutis e a influência da pureza de pensamentos e sentimentos para a saúde espiritual. Então, falando sobre esse tema aqui. Nós temos aqui André Luiz falando, através da psicografia de Chico Xavier, menciona vários casos. E esses aqui são casos que ele mencionou no livro, que eu até botei de exemplo, que eu vou voltar aqui. Nós temos também a Umbanda, o Espiritismo, que falam a Umbanda fala aqui, está aqui, ó. O que a Umbanda aborda? A Umbanda, ela fala da questão das influências, dos pensamentos. Quantos pretos velhos vêm e mandam vigiar os pensamentos? Nossa. Quantos Exu vêm dar bronca e falam assim, se você não mudar, eu não posso te ajudar. Praticamente todos os guias. Todos os guias falam isso. Tudo depende de nós. Tudo depende. A gente pode ler o assunto num livro que vai explanar o que ela faz, o que não faz, mas a gente tem que entender que é a gente que cria isso aí. Se a gente não entender que somos nós, como é que a gente vai mudar? Ele relata casos aqui, casos de um homem, eu só botei resumido, que ele tinha compulsão sexual. E a compulsão sexual dele é doentia, que ele procurava mulher, e era uma coisa tão louca, tão doente,
criou tanta larva astral que penetrava nos órgãos sexuais dele, penetrava no local dos testículos que produziam os espermatozoides e estava destruindo os espermatozoides dele, ele estava se tornando estéril por causa das larvas astrais. Depois deu outro exemplo de uma pessoa que bebia muito, era alcoólatra, estava destruindo as células do fígado. E estava já manifestando doença física no fígado por causa de bebida e cheio de larvas astrais ali, por causa do vício. Patologias espirituais que pode ser provocada ali, ó. No livro Missionários da Luz, que foi um livro escrito por Chico Xavier, quem psicografou foi quem trouxe o estudo foi André Luiz, e foi psicografado por Chico Xavier. Cada micróbio, ele relata que cada micróbio tem seu habitat no corpo humano, mas essas entidades microscópicas afetam profundamente a vida interna do ser. Um corpo doente pode ser um sinal de uma mente enferma. Por que ele diz que um corpo doente é uma mente enferma? Porque os nossos pensamentos, dependendo do que a gente vai criar, vai deixar o nosso corpo doente, porque a mente vai estar enferma. Raiva são emoções destrutivas, como a raiva geram vibrações densas que podem se manifestar como doenças físicas e desequilíbrios energéticos. A excessividade é o abuso do álcool, abuso de doces, nós tivemos um exemplo aqui, a gente pode trazer sem problema nenhum. O meu marido tinha uma prima que desencarnou, que tinha uma compulsão por doce, mas abusava, ficou diabética por causa de doce, amputou os 2 pés e não parava de comer doce. E ela era avisada, olha, você não pode continuar. E ela comia doce, implicava insulina, comia doce, aplicava insulina nela. Desencarnou. Gente, ela foi para um local brabo, mais brabo, ela foi resgatada aqui. Eu precisava ver o desespero dela na hora do resgate. Ela gritava o nome do Adil, meu primo, me tira daqui, que coisa horrível, me tira. Aí veio, a mãe do Adil veio resgatar ela, e ela, me leva, eu quero sair daqui, no desespero. Está lá no livro. A gente viveu isso aqui, o desespero dela. Ele aí ficou chorando de ver o desespero dela na médium. E ela nunca aceitou o conselho de reformular aquela conduta da excessividade ali, compulsão de doces. Desequilíbrios sexuais, comportamentos sexuais desarmônicos, atraem e criam larvas astrais. Dependências, vícios e dependências formam laços energéticos. As pessoas que ficam presas aos vícios, o álcool, o fumo, as drogas e muitos outros vícios. Pode passar. Como larvas astrais são inseridas? Elas também podem, como eu coloquei, a contaminação espiritual pode ocorrer de várias formas, todas elas ligadas à nossa sintonia vibratória, produzida pelo próprio indivíduo, que foi o que a gente mais colocou aqui até agora, por sintonia vibratória. Atraímos o que vibramos. Se nossa energia está densa, atraímos entidades e energias de baixa frequência. Mas se a gente já está com a energia baixa, a gente já produziu, já está em nós mesmos. A gente autoproduziu e ainda pegou de fora. Influências de obsessores. Tem obsessores que vêm e também introduzem as larvas astrais em nós. São espíritos obsessores que se aproveitam de nossas fraquezas e desequilíbrios para se conectar e influenciar, plantando larvas no nosso campo. Quer dizer, ainda traz mais. A gente baixou a vibração, a gente criou as nossas e ele ainda trouxe de fora. Aí a gente encheu mais a gente de larva astral. Vamos lá? Característica e formação das larvas astrais. As larvas astrais refletem a emoção predominante do indivíduo, como desejo, medo, aversão, entre outras, assumindo formas repugnantes. Ou seja, o que você vai sentir que vai produzir? É medo. Por que a gente vive numa histeria de medo? A gente vive numa histeria de medo. Você abre um canal, você vai assistir uma palestra, está ali te amedrontando, te ameaçando. Olha, você vai para tal lugar, você vai para tal lugar, você vai assim, você entra numa histeria. Você assiste a televisão, veja o repórter. Essa crise que a gente está enfrentando aí, tarifária, olha a histeria do medo.
Por que é necessário provocar essa histeria do medo? Porque vai fazer vocês baixarem a vibração, vocês vão criar larvas. Vocês têm que lidar com isso com mais naturalidade, não entrar em desespero. Às vezes eu tenho que brigar ali com o digníssimo marido para sair de frente da televisão, porque senão é repórter o dia inteiro. Eu fico assim para ele, você fica assistindo isso o dia inteiro? Aí fica aí, desesperado. Eu falei assim, mas é isso que eles querem. Que você fique assim. A lama astral é uma substância nociva que prende essas larvas em espíritos densos, dificultando seu avanço e purificação. Por que eu coloquei isso aí? Porque você chega lá embaixo no umbral, que o pessoal diz, aquela lama que está lá, e está cheio de bicho em cima dele, que ele não consegue tirar, ele tira e volta, porque ele cria com a mente as larvas astrais. Só que lá ele vê. Aqui a gente cria e não vê, mas lá ele vê. Aí ele tira desesperado, mas está lá, fica preso lá, criando tudo com a mente. Mesmo após o desencarne, espíritos mantêm suas emoções e pensamentos, o que lhes permite criar larvas astrais, especialmente quando vinculados a padrões negativos ou obsessões. Quantos, aqui com a experiência que a gente tem de resgate, quantos obsessores que vêm com ódio, com ira, com raiva, você acha que ele produziu o que lá embaixo? Acha que ele produziu o que quando ele encosta no outro? Ele está com ódio, ele chega não sei quem foi que contou, não foi você que contou a história não sei quem foi que trouxe essa história, eu vou até trazer aqui, mas não me lembro quem trouxe, que uma senhora que ia no centro para tratar, que não conseguia ser tratada, sempre com o mesmo problema. Aí se manifestou um obsessor. Eu não me lembro quem trouxe, mas estou repetindo. Eu ouvi de alguém e estou trazendo, então não me lembro de quem. Aí falou, foi conversar com o obsessor, mostrou para ele que não era, que ela fez o mal a ele outra vez e que agora era outra pessoa. Então, que ele aceitasse ir embora, ele concordou. Foi você que trouxe, né? Tá, então tô... Bem assim ela perdoa. Isso, foi você que trouxe. Aí falaram, aí o obsessor falou, não, mas ela fez isso. Aí falou assim, então eu vou deixar ela assim, mas faz o favor, pede a ela para vir me pedir perdão. Ela não aceitou. Aí ela disse assim, não, eu não lembro o que eu fiz, por que eu vou pedir perdão? Aí ele disse assim, então eu vou continuar com ela, porque daqui a pouco ela está desencarnando, eu vou ficar com ela, até ela desencarnar e vou ficar perturbando ela. O que é isso? Temperamento. São as emoções. Qual foi a emoção que ela manifestou ali? Foi a intolerância. Vamos ver, alguma coisa não foi sábia, podia ter se libertado dele. Eu já trouxe praticamente tudo, deixa eu ver se tem alguma coisa mais aqui para ler. Já falei de pano. Pode. No livro Fala Preto Velho tem uma situação parecida, que o mestre leva os alunos num lago e fala para os alunos que eles têm que mergulhar e pegar os seus diamantes, seria pegar a sua pureza. Aí eles olham para o lago e dizem, mas tem cada animal horrível aí, serpente com 2 cabeças, imensa. Aí ele diz, vocês têm que resolver, porque foi vocês mesmos que criaram. Então vocês só vão resolver pegar o que vocês têm de direito se vocês adentrarem o rio. Quer dizer, está no livro Fala Preto Velho, é um livro voltado na área da Umbanda, né? Exato. Tudo se encaixa. É interessante que eu fiz uma anotação aqui, que eu coloquei sobre o Wagner Borges, que ele traz muito esse estudo, que ele é conhecido por seus trabalhos sobre projeção astral e lucidez energética. Wagner Borges aborda em suas palestras e escritos a questão das formas, pensamentos, parasita e miasmas astrais, que pode se fixar no duplo etérico e no corpo astral. Então, é uma fonte de pesquisa para vocês que quiserem associar o que eu estou trazendo com o que ele tem muitos estudos no canal dele.
O Luiz Gasparetto tem muito livro dele também, que ele com sua abordagem direta, ele fala sobre ele fala da responsabilidade que nós temos, pessoal, na criação disso aí. Ele já fala disso, Gasparetto. Tá? Então, esses são os autores que a gente tem mais atual. E também tem o Robson Pinheiro, que ele traz como é que funciona, aquelas coisas todas, mas aquilo ali, os Senhores da Escuridão, pegando Mas nós que produzimos. Então, se não tiver matéria-prima, não tem manipulação. Então, é isso que tem que mudar dentro de nós. Nós tivemos uma experiência, pena que o Maico não está aqui, mas quem estava comigo? Eu acho que você estava comigo. Não era você que estava comigo e com o Maico, que teve a espiritualidade nos levou num local que foi desmantelado um laboratório lá embaixo? Não, eu estava no outro carro. Você estava no outro carro? Você estava vendo. Então, ela viu. Foi interessante que a gente tinha sido levado a Bananal, houve uma conexão, levaram a gente a Bananal para fazer um resgate. Aí nós fomos a Bananal, foi eu, a Rivânia, o Valdir e a pastora. Nós fomos a Bananal para fazer esse resgate. Foi até interessante que eu tinha recebido os códigos do resgate, aí a pastora, eu já tinha sido avisada que ela teria que ir comigo, que eu não podia ir sozinha, ela teria que ir comigo, porque ela ia me ajudar no resgate. Ela veio para ir no resgate conosco, e ela, sem saber que eu estava com os códigos, Valdir não sabia que eu estava com os códigos, que eu tinha recebido os códigos. Aí, quando chegou no carro, ela me pediu os códigos. Cadê os códigos? Eu fui lá no meu celular pegar os códigos que eu tinha escrito para passar para ela, porque ela ia preparar, ativar o local para os resgates, e os irmãos foram resgatados, porque ela que era a chave para ativar aquele portal. Então, ela foi conosco. E ali, eles já prepararam para o resgate no outro local, que era lá nesse laboratório, que eles nos levaram lá nessa área, no centro da cidade, e você viu, você não viu? Você consegue descrever o que você viu? Então, você lembra? Um grande laboratório, e que ali tinha muita manipulação energética das pessoas que estavam ali, que tinha muitos usuários de drogas, moradores de rua. Então, eles usavam essas emoções dos moradores de rua, dos usuários de droga, para alimentar esse laboratório. Era uma bateria. Isso, tipo a bateria, exatamente. Então, eu vi, estava em outro carro, mas eu vi vários Exus, né, esperando o momento certo para ter invasão nesse laboratório e destruir tudo. E assim foi feito. E ali foi dissipado aquele laboratório ali para uso daquelas energias negativas ali. Então, quem produziu? Nós. Tudo no plano espiritual. Entendeu, gente? Nós produzimos, nós damos matéria-prima para eles. Então, se a gente não se conscientizar que nós temos que mudar a nossa postura, nós vamos continuar nesse loop. Vamos continuar ad eterno. Eu digo ad eterno porque vai continuar nesse loop se a gente não se conscientizar que a mudança tem que partir de nós, e a mudança é pessoal. Não adianta você querer que ela mude, que ele quiser que ela mude. Não, então você tem que mudar, ela tem que mudar, cada um tem que mudar por si. Cada um tem que mudar por si. Não adianta eu falar para o meu marido, muda, porque ele não me ouve. Mas ele tem que mudar por ele. Ele não vai mudar por mim. Não adianta ele falar para mim, muda, porque eu não vou ouvir. Eu tenho que mudar por mim, não por ele. Ah, sim, esse aqui é o nosso livro, o nosso primeiro livro. Muito do que eu relatei ocorreu com a gente, está aqui nesse livro da plataforma, é o nosso primeiro livro. Agora, em breve, vai sair o segundo. Então, se alguém se interessar, quiser nos ajudar, para que esse recurso vai para casa, a venda dos livros, para ajudar a manter o nosso trabalho. Tá? Aqui tem muitos exemplos que eu dei, está aqui nesse livro, do que a gente viveu, as experiências que nós tivemos. Conseguiu pegar o livro direitinho? Então, essa palestra que eu queria deixar, eu não quis fazer um estudo que traz, acontece, não, eu queria
conscientizar, trazer uma conscientização da nossa responsabilidade. Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, e que está aí no livro de Ezequiel, capítulo 18, que diz que a responsabilidade é pessoal. Então, ali ele começa a enumerar. Não adianta o seu pai fazer isso, sua mãe fazer isso, ou seu filho fazer isso, que é a responsabilidade de cada um. Não é porque teu pai fez que você vai ser beneficiado ou punido pelo que teu pai fez. Não é pelo que teu filho fez que você vai ser responsabilizado, vai receber benefícios ou vai ser punido pelo teu filho. A responsabilidade é pessoal. Não adianta dizer assim, eu não vou mudar não, porque minha mãe ora por mim. Eu digo para o meu filho, não confia de eu estar orando por você, porque a responsabilidade é pessoal. Você vai ser cobrado pelos teus atos. Então, esse negócio de ficar fiando, Deus pode ajudar. Os mentores que à nossa volta nos ajudam quando a gente ora por alguém. Sim, eu já tive essa experiência. Já tive experiência com irmãos desencarnados, que eu estava orando. Eu até gosto de contar essa história aqui, e eu acho que está nesse livro, acho que está. De um irmãozinho, que ele era um quiumba, que ele estava esvaziando um umbral de um presídio, estava sendo esvaziado, e ele trazia os irmãozinhos para cá, para casa. E ele incorporava na Sabrina e trazia os irmãozinhos. Alguém está rindo ali? Porque eu estou trazendo essa historinha. Então, ele trazia os irmãozinhos. Gente, ele trazia com tanta alegria, ele dizia, dona, lá ele era do comando, ou fazia parte de uma parte lá do comando deles, e ele estava ligado direto com o comando. Ele dizia assim, eles vão me punir, se eles souberem que eu estou fazendo isso, eu vou sofrer punição. Aí eu falei assim, mas eu estou orando por você. Ele continua orando, que a senhora está me ajudando. Aí eu continuava orando por ele. E uma vez eu me emocionei, porque ele trouxe um grupo aqui, e ele disse assim, eu tenho que voltar correndo, que eles não podem perceber que eu saí, senão quando eu chegar lá, que eles já estão sentindo até a minha mudança, que eu já estou mudando. Eles estão percebendo que eu estou diferente, porque ele já estava sendo trabalhado pela luz. Aí ele virou para o lado assim, falava assim para os irmãozinhos, está vendo? Eu não disse para vocês que eu ia trazer vocês para um lugar bom? Então, isso aí está nesse livro aí que a gente trouxe. E depois, quando esvaziou aquele umbral, ele foi convidado para ser Exu. Ele está trabalhando com os Exus. No outro dia, ele mandou mensagem para mim, só lembra de mim? Lembro. Só lembra? Lembro. Aí eu lembrei que foi ele. Aí agora está trabalhando na linha de Exu, na falange de Exu, está sendo preparado. Por quê? Bate com a mensagem que Sabrina recebeu ontem, de que muitos irmãos desencarnaram, mesmo estando num processo um pouco difícil, eles estão no plano astral trabalhando com os Exus, trabalhando com muitos que eles estão terminando de cumprir a missão deles do outro lado, para eles terem oportunidade de reencarnar novamente aqui na Terra. Eles estão trabalhando com os Exus estão preparando eles, estão trabalhando as emoções deles, estão ajudando eles a evoluírem o quanto precisa do outro lado que não evoluiu aqui encarnado. E eles estão lá, e eles vão ter oportunidade de reencarnar. Então, eu achei interessante essa mensagem. Eu até falei para ela, grava para não esquecer, porque a gente tem que colocar no livro. Então, é importante a gente ter essa consciência de mudar aqui. Uma vez, o pai do meu marido, que desencarnou já há alguns anos, já tem 36 anos que ele desencarnou, 36. Ele uma vez veio se comunicar com meu marido e ele usou a Sabrina para se comunicar com ele. E ele falou uma coisa muito profunda. Ele disse assim para o meu marido, meu filho, muda enquanto você está aqui. Porque do lado de cá a cobrança é muito maior. E aquilo eu guardei. E eu vi com os resgates o quanto a cobrança lá é maior. Não é que você está sendo punido lá, é você que se cobra. É você que vai se cobrar.
por aquilo que você deixou de fazer e que necessitava ser feito. A cobrança da própria consciência. E é sofrimento isso. Você está ali, você olhar, passar a tua vida e você dizer, por quê? É você que se cobra. Então, é essa mensagem que eu deixo. Que Deus nos abençoe. Amém. Pode, continua. Desde o início da reunião, eu vi como fosse uma grande larva, aumentando, se remexendo aqui no meio do salão. Ela ia ficando maior. E o que me mostraram foi que essas larvas vinham de cada um que estão aqui presentes. E nesse processo que ela foi aumentando, foram juntando e depois foram todas sendo queimadas. Então, não adianta a gente pegar e dar um passo em vocês, porque vocês se autotrataram aqui hoje também. Entendeu? Então, vocês liberaram um pouco dessas larvas. Mas agora vocês estão indo para casa. Então, cuide do pensamento de vocês lá também. Cuide da energia de vocês. Para completar o que ela falou, logo assim, quando começou a palestra da Dona Sônia, eu sentei aqui, o meu preto velho encostou. Eu falei, ué, tá fazendo o que aqui? Ele foi tranquilo aqui. E eu comecei a sentir, comecei a bocejar, comecei a dar aqueles bocejos muito largos, muito espaçados e tremendo bastante. E eu senti um calor vindo daqui do meio, da onde ela estava falando aí. Exatamente onde ela falou, vinha um calor dali. E eu comecei a sentir que aquilo aumentava. Teve uma hora que eu senti tanto calor que eu falei, caramba, o que é isso? Aí aí ele saiu, aí eu fiquei sentindo aquela sensação, mas eu creio que bateu com o que ela falou. É isso. Cada irmão, quando sabe de casa hoje, o propósito de vir assistir a Dona Sônia, para buscar o aprendizado, o autoconhecimento, já é uma predisposição para vocês se autocurarem, se autoconhecerem e fazer uma limpeza nas águas que estão através do pensamento de vocês, ou onde vocês convivem, nos ambientes que vocês convivem, ou das coisas que vocês estão passando. Então, vocês foram merecedores dessa limpeza energética, através dessa egrégora maravilhosa que nos envolve, e vocês são os principais responsáveis, os principais agentes de ação, de autocura, de autolimpeza, e que vão revelar não só no campo de vocês, mas no campo de todos os seus familiares. Então, vocês todos são abençoados e eu agradeço pela cada um de vocês que estão aqui hoje, dando esse passo. Gratidão. Amém. Amém. Graças a Deus, correu tudo bem.